Tá começando mais um Acesso Geral, bem-vindos ao nosso programa. Muito bom saber que você está aí do outro lado. Hoje a gente tem cinema aqui no Acesso e cinema brasileiro, cinema nacional. Então você fica comigo nessa próxima meia hora. A gente vai falar muito sobre o lançamento dessa semana, que é o Além do Homem. É um filme super reflexivo, é um filme para você pensar um pouco na vida, pensar um pouco em você, em quem você é. Na verdade, é um filme para a gente pensar se a gente está feliz com a gente mesmo. Você já parou para pensar que às vezes a gente tem aquele negócio, quero sair daqueles país, quero sair do país, quero ir embora, lá fora vai ser tudo muito melhor, minha vida vai ser melhor lá fora. Será mesmo que sua vida vai ser melhor lá fora se você for embora do seu país? Será que você conhece a cultura daqui do Brasil para poder jogar tudo assim de lado e seguir um outro rumo? Pois é, esse é o tema do Além do Homem, que tem o Sérgio Guizé no elenco. O Sérgio Guizé fez o Gael em O Outro Lado do Paraíso. Paraíso. Do outro lado do Paraíso. Tem o Fabrício Boliveira. Fabrício Boliveira está fazendo o Roberval em Segundo Sol. E a direção é do Willy Biondani, que fez um trabalho muito legal, super reflexivo, como eu disse. É uma história bem diferente, é uma maneira de mostrar essa história bem diferente. Seguinte, antes da gente mostrar as entrevistas que eu tenho para você, porque eu conversei com o Sérgio Guizé, conversei com o Fabrício Boliveira, conversei com o Willy também, eu preciso falar para você entrar nas nossas redes sociais. Não se esqueça, estamos em todas: Facebook, Twitter, Instagram. É só colocar TV Tech Jundiaí, e o nosso canal do YouTube é o TV Tech Jundiaí também. Lá estão todos os programas. Nós somos mais de 30 mil inscritos, quase 40 mil já, na verdade, no canal do YouTube. E esse programa acaba de ser exibido no horário inédito dele, já cai lá pro YouTube, também tem as reprises durante a programação aqui da sua TV Tech, tá certo? Seguinte, vamos falar então de Além do Homem, este filme que faz a gente pensar e pensar realmente se a gente é feliz, se a gente é feliz com a gente mesmo, se a gente às vezes acha que a felicidade está lá fora. E a gente sempre acha isso, né? A gente sempre acha que saindo daquele problema que a gente está vivendo, a felicidade vai ser encontrada. E às vezes a felicidade está aqui dentro, na verdade, né? A felicidade está dentro da gente, é a gente procurar e repensar. E foi sobre esse assunto que eu conversei com o Willy, conversei com o Sérgio Guizé, conversei com o Fabrício Boliveira. Mas antes, eu vou te mostrar o trailer do filme para você já entrar no clima. Vamos ver. Alberto, regarde ça. C'est le journal intime de mon ami Marcel, un anthropologue, qui a été dévoré lors d'un rituel anthropophagique. Je me rêve parler de mon projet. Je ne te parle pas de projet. Je parle de concret, regarde. Tu trouves l'endroit décrit par Marcel dans son journal, et avec ça, on va faire un best-seller mondial. Tá muito longe? Pro doutor, longe há quanto tempo? O senhor sabe me dizer se esse outro senhor já passou por aqui? É um pesquisador francês, Marcel Lefebvre. Faz de novo pra eu ver o biquinho. Lefebvre. Marcel Lefebvre. Eu vou te ajudar. Não dá pra chegar de carro nesse lugar, não? Mais c'est la chance de ta vie, Alberto. O Brasil é justo um grande circo. Não faz sentido. Não tá no mapa. Você é besta? Le Brésil, c'est ton pays. Tu peux écrire ce livre mieux que Je personne. veux pas retourner là-bas. Ai, essa é a cascata da Racha. Quer dizer que foi dessa racha que surgiu toda a humanidade. Seguindo as pistas de Marcel Lefebvre, reconheço que do Brasil nada sei. O homem atravessou o mar, descobriu a América e acabou comido. Aqui, meu querido. Ajoelhou, vai ter que rezar. Il y a des tas de femmes tout autour de lui. Elles commencent à lui arracher les bras. Elles le mordent. Et elles finissent par le dévorer. Je pense qu'ils sont tous vous ici. Ils veulent me manger. Oui, me manger. Ixi, parece que vem água, hein? E forte. La distance entre toi et l'autre. Voilà la distance entre toi et toi-même. Que la vie est bien trop courte pour être vécue ensemble.
Tá, então, este é o Além do Homem. E agora você vai ver o meu bate-papo com o Willy Biondani. O Willy Biondani, na verdade, eu deixei os atores para o segundo bloco, que a gente tem um papo incrível também, eu, o Sérgio Guizé e o Fabrício Boliveira, que a gente falou um pouco de como a gente não consegue entender muito a cultura aqui do Brasil. Às vezes a gente não procura essa cultura, e eu até falei um pouco com eles sobre as novelas que eles fizeram, né? O Outro Lado do Paraíso se passou no Tocantins. Eu jamais na minha vida imaginei ir para o Tocantins. E depois da novela comecei a pesquisar e falei, pô, é um lugar maravilhoso, merece ser visitado. A mesma coisa do Fabrício Boliveira, que está fazendo Segundo Sol, você passa em Salvador, mas aí já é uma outra coisa, né? A gente já conhece mais Salvador, mas também se aprofundar com a história da cidade. E com o Willy foi mais ou menos isso. O Willy, que é diretor do filme, ele quis sair do Brasil, foi para a França, para tentar achar a felicidade dele, para tentar fugir um pouco desses problemas. E aí, o filme tem muito de pessoal, tem muito do Willy, e você vai entender por quê no meu bate-papo com ele. Vamos conferir. Willy, essa história do Além do Homem é muito uma história pessoal também, não é? É muito uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal. Eu acho que ela parte de uma experiência pessoal, mas que ela se aprofundou muito durante o processo do filme, né? Ela parte de uma experiência que eu tive na minha vida, quando fui morar na Europa, acreditando que eu poderia ser um europeu. Mas chegando lá, eu descobri que eu queria ser brasileiro. E que não haveria uma outra possibilidade na minha vida do que ser brasileiro. Então, eu comecei a tentar entender, e vendo a alegria brasileira, eu queria aquilo, eu queria o céu brasileiro para mim. E então eu comecei a partir de muito estudo sobre a felicidade, o que era a felicidade no Brasil e o que era a felicidade na Europa, por exemplo. O que regia essa sensação de utópica da felicidade aqui e lá. Foi meio um sentimento de culpa também? Do tipo, pô, deixei meu país onde eu era feliz? Não foi isso. Na verdade, foi um desencantamento, entendeu? Um desencantamento pelos rumos da própria cultura europeia. Por que caminhos a gente estava andando, né? Tem uma coisa curiosa. Na época, eu olhei uma notícia que tinha quase 80% dos brasileiros acreditavam na alegria. Isso foi lá pelo começo do Plano Real, eu acho. Em contrapartida, eu encontro um jornal, um livro, que dizia que os maiores índices de suicídio estavam na Suíça, na Suécia e no Japão. Eu falei, pô, algum caminho errado a gente está pegando, entendeu? Alguma coisa errada está acontecendo. Então, deixa eu lá ver por que essa galera está feliz e eu aqui com todo mundo, com tudo reclamando. Então, quer dizer, são reflexões meio naifes que me levaram até a esse. Mas, na busca dessa questão naif, eu fui encontrando uma carga cultural que eu desconhecia e que foi me abastecendo de uma riqueza e um afago, todo lugar que eu ia, seja na Bahia, ia fazer um trabalho na Bahia, tinha uma experiência incrível, com pessoas incríveis, afetivas, que tudo bem, de alguma maneira, o brasileiro tem esse interesse, né, que o próprio Oswald de Andrade sempre fala no Manifesto Antropofágico, de alguma maneira querer consumir o outro. Mas é um desejo onde existe um espaço de compartilhamento. Então existe um interesse e existe a possibilidade de uma troca. Mas isso é regido por uma questão afetiva.
Sempre. E na Europa também isso existe, mas é regido por uma questão material. Mas você não acha, no fim das contas, que é uma culpa meio que nossa? Porque eu vejo meio que no filme isso, né? Que essa coisa da gente não querer se apropriar da nossa cultura, a gente tem meio que isso, Sem né? dúvida. A gente não quer fugir pelo que tá, pelas coisas que estão perto aqui da gente mesmo, né? Não, sem dúvida. Eu acho que a gente sempre aprendeu a olhar para fora, né? A gente nunca olhou. Acho que as 2 vezes que a gente olhou para a gente, sei lá, na Semana de Arte Moderna, na Tropicália. Agora a gente está olhando para dentro. Tem muita coisa incrível nascendo das periferias. A gente tem que prestar atenção e tem que tratar isso não como uma arte marginal, mas como o reflexo do que é mais importante e mais expressivo no Brasil hoje em dia, né? O meu filme, de certa maneira, usa de coisas muito sofisticadas, em termos de acabamento e tudo mais, mas o que eu quero propor é um olhar para dentro da gente. Porque a gente tem a possibilidade de uma mistura que ninguém mais tem. A gente já está no meio do caminho, né? A gente tem que aceitar, a gente radicaliza entre o branco e o negro. Não existe negro 100% e não existe branco 100%. Ainda mais aqui no Brasil. Ainda mais aqui, né? A gente tem que aceitar como um país miscigenado e que a nossa riqueza está na miscigenação e na capacidade que a gente tem de absorver os absurdos. A gente vive no mesmo espaço. Absurdo, o dia que deu um tal do blackout aqui em São Paulo, na toda a região sudeste. E os caras chamaram o cacique Cobra Coral para explicar Eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo, ótimo. Porque eu falo, realmente a gente não pode se enganar com um sistema que já não funciona e achar que eles vão arrumar a solução. O que nos resta é o cacique Cobra Coral, é a Cidinha, entendeu? É quem está do nosso lado. E aí que entra o afeto. Porque se a gente abre mão dessa relação de afeto, a gente abre mão do primeiro impulso para se relacionar com o outro. E o que está acontecendo aqui nesse radicalismo, a gente está virando cada vez mais individualista. Então, isso tudo foi me motivando a fazer esse filme, sabe? Essa coisa de me atirar e de falar, de alguma maneira eu tenho que falar disso. Que é super importante, ver isso. E que, óbvio, como você falou desde o começo, bate com a minha história. Eu não encontrei minha identidade ainda. Mas você descobriu um pouco da sua felicidade fazendo o filme? Não, eu acho que fazer um filme é a maior experiência que um ser humano pode experimentar na vida. Acho que é um privilégio, feito de suor, sangue, lágrimas, mas é um privilégio incrível, uma experiência extremamente profunda, né? Eu acho que é um mergulho de apneia no meio de um oceano mais profundo, onde você não sabe se pegou ar suficiente, se o fundo está ali, se você vai conseguir voltar. Mas é uma experiência avassaladora, assim, né? Você está batendo, sempre pedindo alguma coisa para alguém, negociando alguma coisa com alguém. E é uma experiência que está te mudando. Dá para dizer, então, é o começo do seu redescobrimento, então? É o começo do meu redescobrimento. Eu acho que esse filme me dá ferramentas para que eu consiga me lançar a novas experiências com muita vitalidade, com muita disposição. Acho que
Eu sou uma pessoa que acredita nas utopias, eu vou buscá-las, entendeu? Então, esse filme é um presente para mim. Além do Homem, então, Sérgio Guizé, Débora Nascimento, Fabrício Boliveira nos cinemas, então não percam. Muito bom, né? Eu e o William, a gente ficou depois um tempão ainda conversando sobre isso, foi uma delícia, e eu adoro ainda conversar sobre essa coisa de se descobrir, de se achar, de se entender, que eu acho que é o que todo mundo tem que fazer. Todo mundo fala que essa coisa de, terapia é coisa de louco, não é coisa de louco nada. Todo mundo precisaria e precisa fazer terapia, porque é uma coisa incrível para se conhecer mesmo. E a gente conhecendo também um pouquinho do Brasil e viajando também, a gente vai se conhecendo também, viu? A gente viajando para o sul, para o nordeste, para o norte, a gente vai encontrando muito das nossas raízes, então vale a pena você viajar. Não tenha medo de conhecer lugares novos, vale muito a pena. Próximo bloco eu continuo com esse papo, mas com o Sérgio Guizé e com o Fabrício Boliveira, dois atores incríveis que eu adoro, sou fã, e eles vão falar também sobre Além do Homem. Não saia daí, é bem rápido, eu já volto. Eu já estou de volta com o Acesso Geral e hoje falando sobre Além do Homem, um filme super reflexivo e que vale a pena você assistir para se entender e para discutir um pouco. É um filme que provoca essa discussão sobre quem a gente é e se a gente conhece a nossa cultura e se ela faz parte da gente. Neste bloco agora, você vai conferir o meu bate-papo com os atores Sérgio Guizé e Fabrício Boliveira. Eles estão incríveis no filme. O Sérgio Guizé fez o Gael em O Outro Lado do Paraíso e agora o Fabrício Boliveira está fazendo o Roberval, ele é o namorado da Cacau, cheio de suspense, ele é um ótimo ator, incrível ator, e ele tem uma vivência muito legal, ele teve uma vida muito legal, ele contou um pouco dessa coisa de ser meio nômade, de morar em lugares diferentes. O Fabrício Boliveira é incrível, o papo foi maravilhoso e você confere agora. Fabrício Boliveira, Sérgio Guizé, vamos falar de Além do Homem. Eu comecei a pensar, enquanto eu assisti o filme, de uma coisa, dessa história do Alberto tá lá na França, né, tá em Paris, e dele meio que se auto-sabotar. E eu acho que eu comecei a me ver nesse personagem como a gente, na verdade, eu acho que todo mundo meio que se auto-sabota aqui no Brasil de achar que a gente precisa procurar a felicidade fora. É mais ou menos isso? Vocês acham que a gente também se auto-sabota e esquece o que a gente tem de bom aqui no país? A gente acabou de falar disso, né? Exatamente isso. Ele vai buscar a felicidade fora, achando que jamais seria capaz aqui, né? E fabrica, né, uma felicidade, né? Ele cria essa expectativa de que se ele estiver morando em Paris, que é o berço cultural, né, que ele vai ser um escritor de sucesso, jamais voltar. O Brasil para ele é dar passos atrás, quando na verdade a felicidade está mais simples, né, nas raízes, né? Eu acho que ele volta, ele vai se devorando, ele vai se despindo dessa casca que ele pegou fora, né? Ele foi para fora, ficou cheio de armadura dessa cultura que é colonizadora, que ultrapassada até, e vai sendo devorado pela cultura brasileira, por esses personagens alegóricos que representam algo. Então eu acho que o filme fala disso, de resgate de identidade. E o Alberto representa isso, né? Eu acho que é um personagem com um poder alegórico que diz muita coisa, assim, né? A felicidade pode estar aqui, né? Pode estar na terra, enfim, na troca, no escambo, no afeto, né? A grama do outro sempre parece ser mais verde, aquela história, né? A gente tem uma coisa aqui no Brasil que eu acho que desde da colonização, que é uma coisa de extrair do país, sabe? É sempre pra fora. É sempre quem chega aqui tem que roubar alguma coisa e levar para algum outro lugar, que não é da formação nossa, que não tem uma identificação interna e nem uma felicidade em ver o outro que também compõe essa terra, que também plantou aqui, também feliz aqui dentro, pra nossa construção. Então até dos políticos, sabe? Tá todo mundo roubando aqui pra morar em Miami. E tipo, o cara mora no melhor lugar do mundo, cara. O
cara mora com tudo isso, essa diversidade que já é de nascimento, que não é imposta, que não é descoberta agora em livros sobre diversidade. A gente nasceu com ela já, com a diferença ali harmônica de algum jeito. Então é muito louco, quer dizer, desarmônica ali com a coisa da colonização e tudo, mas com os indígenas aqui, já com harmonia com a natureza e com uma série de coisas também, com povos africanos que vieram para cá também antes dos colonizadores. Então ainda tem esse pensamento, sabe, de fora, sabe, da grama do outro, de ir para fora. Então eu acho que o filme chega num momento muito interessante, sabe, da gente entender que a gente só vai ser feliz aqui internamente se o outro que também trabalha para nossa felicidade, só trabalha também para nossa felicidade também, sabe, é uma relação mesmo, sabe. Então se esse cara também estiver bem, se eu estiver também trabalhando ou ajudando, ou pensando, ou saindo do meu lugar de conforto para olhar o outro e dizer, cara, como é que eu posso viver bem se tem alguém morando aqui? O básico precisa ter, sabe? Porque hoje o que acontece eu só vou ser muito feliz quando você não estiver bem, não tiver a mesma oportunidade do que eu. Claro, eu tenho que ser melhor. Que tem a ver com a sociedade patriarcal, branca, essa minoria. Esse pensamento de disputa, eu acho que sabe? o filme vem para violar esse tipo de coisa. Eu comecei a pensar muito isso, na verdade, pensei nessa pergunta, pelo fato da gente não conhecer mesmo o país, a gente não entrar nas outras cidades ou entrar em outras culturas, assim. Eu vou fazer uma comparação, uma conexão, por exemplo, com Milho Verde, que é a cidade em que vocês filmaram, e aí eu comecei a pensar no Jalapão, que eu jamais pensei em alguma coisa, que foi o seu último trabalho da novela. Eu falei, porra, eu preciso ver isso, que é um lugar incrível. Comecei a pensar e falei, preciso ir para esse lugar. E aí Salvador, agora que você está nessa novela, eu comecei a ver de uma outra maneira, Salvador que a gente faz sempre, mas falei, preciso ir mais para conhecer mais. E é muito louco isso, como a gente não consegue. A gente não se conhece. A gente não se conhece, né? É muito louco essa nossa cultura. A gente não tem interesse pelo outro, que é a gente também, que passa pelo mesmo problema político, que come da mesma comida do mesmo supermercado. Mas isso é vendido pra gente, né? É louco a facilidade que a gente tem para ir para os outros países, de como vendem isso pra gente aqui, né? E de como é muito difícil você ir visitar. Tem linha de trem dentro, sabe? No nosso país. É uma coisa pra gente comprar uma passagem que pode sair muito mais cara você vir pra Bahia daqui, sacou, no final do ano, do que você ir pra Miami ou ir pro Uruguai. É muito louco, sabe? E ainda é um pensamento. E aí você pensa que ainda isso difundindo a possibilidade de circulação interna, uma classe ali confortável, que não sei se somente branca, mas bastante branca, dizendo, não quero esses pobres pretos dentro do avião. Então a hora que a gente estava conseguindo se visitar internamente, se conhecer mais, ainda diz, não quero dividir espaço com essas pessoas. Gente, quer ir pra onde? Pelo amor de Deus, você quer ir pra onde? Quer descobrir o quê? Que felicidade é essa, né? Pois é, e essa é a discussão do Além do Homem. Todo mundo nos cinemas dia 28 de junho. Não, senão a gente vai ficar... Eu adoraria, mas acabou meu tempo, já falaram assim, acabou. Senão a gente ficaria discutindo aqui, porque eu acho ótimo. E é muito bom discutir felicidade, discutir quem somos nós. Isso é o tema do filme, né? Quem é a gente e pra onde a gente vai. Isso é muito bom. Gente, valeu, brigadíssimo. Obrigado. Sucesso pro filme, valeu. Muito bom, né? É isso que eu falo. Cinema não é só a gente vai assistir, comer pipoca, dar risada, se divertir, não. Cinema é pra gente discutir também, cinema é pra gente se informar, vale muito a pena. Então, assista Além do Homem com Sérgio Guizé, Fabrício Boliveira e também a Débora Nascimento. A Débora é incrível, ela não pôde ir nesse dia nas entrevistas porque ela tá amamentando, ela acabou de ter bebê, mas tá lindíssima no filme Além do Homem. E eu vou ficando por aqui, lembrando que eu volto no próximo Acesso Geral. Eu espero você, não se esqueça, às segundas, quartas, quintas e sextas, 6h30 da tarde, sempre tem programa inédito. Um beijo pra você, tchau.